Olá meninos e meninas, tudo bom? Antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like e se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para receber novidades sobre vídeos e lives. Hoje é um vídeo diferente. Hoje vamos tratar sobre um assunto que tem sido objeto de discussão tanto em relação à Sala do Perigo quanto ao chefe mundial gigante. Qual é o problema? Comunicação. Quando você vai formar uma equipe, o máximo que você consegue fazer é se comunicar com o pessoal da sua aliança. Você entra aqui no chat e chama alguém para poder conversar. No caso de amigos que você tem adicionado, você só consegue convidá-los. E a comunicação, ela fica muito restrita ao chat. Isso quando você consegue efetivamente convidar as pessoas, né? Então, aqui não dá muita opção, né? Você tem que entrar aqui no chat e conversar digitando. Isso acaba fazendo com que você perca tempo, principalmente durante a ação, porque você precisa ter agilidade para poder ter tomada de decisões. Então, por exemplo, está aqui na Sala do Perigo. Tá demorando para aparecer aqui a tela, para entrar no lobby. Vamos lá. Aqui, por exemplo, eu entrei, eu estou num time com três pessoas, né, na formação, como ocorre lá no chefe mundial gigante. Eu, por exemplo, escolhi a Sharon. Se alguém tivesse alguma objeção, teria que chegar no chat e dizer, ó, não pega a Sharon, ou então pega tal personagem. E aí, o que acontece? Você fica muito à mercê do que pode vir a ocorrer durante o jogo, né? Durante a ação. Então, por exemplo, aqui, né? Formamos esse time. Vamos ver se vamos conseguir, né? Por exemplo, aqui tem algumas instruções, mas é muito limitado. Por exemplo, eu não tenho como dizer para o Namor atacar e para o Aranha só coletar. Eu tenho que entrar no chat e digitar. Então vamos lá. O Fênix escapou completamente de mim.
Ok. Tá demorando. Muito bem. Deixa eu encher de novo a barra. Como puderam ver, né? O pessoal acabou morrendo porque ficou próximo dela quando ela usou a skill. Como é que chama? A skill de tela inteira que mudou até a posição da câmera, né? Ok. E tá aí. A gente conseguiu, beleza. Só que a gente não pôde, né, passar dicas, não pôde fazer nada, né, para poder dar uma ajuda, porque simplesmente falar para atacar, para falar para usar habilidade especial, né, que você coleta as energias, isso não vai ser de muita utilidade, né? Então fica realmente uma limitação quanto à cooperação dentro do modo, né? Que você não consegue realmente dizer para a pessoa o que fazer, o que não fazer, ou mesmo combinar, né, com a pessoa o que fazer. Essa limitação de materiais é complicada. Não foi dessa vez que veio alguma coisa boa, mas tudo bem. Então, eu vou agora mostrar como que isso funciona em outro jogo. Então, bora lá. Aqui no World of Kings, você pode fazer também modos cooperativos. Aqui são os dungeons. Então você pode entrar aqui e selecionar qual que você tem interesse de fazer. Então, por exemplo, este daqui, eu clico para formar time, aí eu posso criar um time e chamar pessoas que estão online, né? Ou então eu posso
usar essa opção aqui, Cross Server Matchmaking, que seria para casar, né, as pessoas que têm interesse em fazer este dungeon aqui. E pode ser tanto deste servidor quanto de qualquer outro. Então, fica aguardando aqui até que apareça uma quantidade suficiente de pessoas para poder realmente fazer o modo. E isso não tem limitação de tempo, ao contrário do que acontece no Marvel Future Fight. Lá você tem que ficar aguardando por um curto espaço de tempo. Se não deu, você tem que entrar de novo e tentar novamente. Aqui não. Aqui ele fica na espera até que você consiga formar um time. Enquanto isso, você pode fazer outras coisas. Então vamos fazer aqui, ó, só para ter uma ideia. Aí. Tá ouvindo, ó?
Isso aqui é o canal de áudio, é o Discord do jogo. Eu não vou entrar porque senão eu vou atrapalhar, né? O pessoal desistiu. Ok. Apesar de não ter entrado no dungeon mesmo, né? Pelo menos teve um pouco de demonstração, né? De que dá para usar um canal de voz exclusivo para o jogo. Então, isso que poderia ser implementado no Marvel Future Fight. Porque aí não teria esse problema de escolher personagens errados na sala do perigo, não teria problema de ficar em lugar errado durante a luta da sala do perigo, ou mesmo no caso do chefe gigante, né? Principalmente no caso do mod mestre, quando a pessoa toma a lavagem cerebral e continua a jogar, né? Acontece muito isso. Ou no Galactus, quando a pessoa se posiciona num lugar que ela vai em seguida morrer, né? Então, seria muito útil poder se valer desse recurso de voz para poder interagir com os outros participantes. Special powers will be so burnt also my ass and I think cut him wide open knife and get fight around. Also played. Yeah, on the fucking train. Oh man, I watched that shit. Also played videos of the shit. The special effects he was fighting people was awesome. This motherfucker got fired. Y'all, just person said something about one chain or whatever it was, just lost his job in management since college. Just looked like he's where he was at. Dumbass one got the money in college and said, since you got the money, I know you got the money, and I can see on camera you got the money, you have to do all this stuff now, or I'm gonna kill your family. That's what she hit the fight like the train and shit. The train's still going. It actually turned out to be better than I thought. Every movie he's played as Oracle. The Grey, playing. Como dá pra ver, ele consegue conversar com o grupo através do canal do Discord que tem no próprio jogo. Outro recurso do jogo que poderia ser implementado no Marvel Future Fight é justamente a escolha de sequência de skills. Aqui, como pode ser visto, você pode definir qual a sequência que você vai utilizar numa batalha. Então, quando você coloca para poder atacar automaticamente, ele vai seguir essa sequência de habilidades. Ladies and gentlemen, our ceremony to add to the fun. I will summon some elemental. Oh no! Looks like I may have also summoned the Guardians. Soldiers, stop the Guardians. Use the mechs with the proper countermeasures.
Como pode ser visto aqui, eu não estou controlando o personagem. Ele simplesmente está atacando no modo automático com base na sequência de skills que eu defini. No caso aqui do Marvel Future Fight, como tem centenas de personagens, né, não seria possível, creio eu, colocar sequência de skills para cada personagem. Mas eu entendo que poderia pelo menos definir as sequências de skills para os personagens que compõem as equipes. Então, deixa eu ver quantos personagens atualmente existem. Vamos colocar aí 200 personagens, né? Os 200 personagens que tem aqui, né? Seriam 9 sequências de skills. Uma para cada equipe definida. Ou, se for considerar esses extras aqui, que você pode adicionar por 100 cristais, o que não recomendo, seriam 15 sequências de skills. Seria ótimo, principalmente na batalha temporal, na qual você coloca personagens bons para jogarem automaticamente, mas eles não usam as melhores skills, eles usam as piores. Por exemplo, quando você usa o Dr. Destino, ele normalmente usa as skills 1, 2, às vezes a 4, a 3 e quase nunca a 5.
Então, se você tem uma forma de definir a sequência de skills, ainda que se leve em consideração o tempo de recarga quando você entra na batalha temporal, já ajuda bastante. Se gostou, curta, comente, compartilhe. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para receber novidades sobre vídeos e lives. Muito obrigado e até a próxima!